Fala, mangalera! Estamos iniciando mais um podcast Manga com Sal. À minha frente temos o Rian Ferreira, Rodrigo Silva, eu me chamo Paulo Costa, mas nenhum de nós somos mais interessantes que o nosso convidado de hoje. Não é mesmo, Rodrigo? E o convidado de hoje é uma pessoa que, tem minha total admiração. Ele que é diretor comercial da Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Ele é o vendedor mais novo a ser o top 1 da franquia. Ele é o mentor de vendas e palestrante fundador da imersão MPV. Estamos falando dele, Iago Bahia! Aê! Bora! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, depende do horário que vocês estão escutando. E aí eu quero tirar uma dúvida com vocês. Já posso começar assim? Claro! Pode falar palavrão aqui? Você que é o dono, quiser, você é o dono pode do falar espaço. palavrão? Pode falar. Que tu Se quiser, não pudesse também, foda-se, ia falar mesmo. Você é o Tô dono do nem vendo. espaço. Vamos lá, tô aqui pra me divertir hoje, pra sentar na cadeira do aluno, aprender com vocês. A gente queria te agradecer, mas primeiramente, antes da gente começar aqui o nosso papo, agradecer aos nossos patrocinadores, a Volt Nutrition, que é a melhor loja de suplementos que existe aqui no Pará. Então, lá você encontra os melhores suplementos voltados para a performance, melhora da qualidade do sono e da libido para quem tem esse problema aí. E você encontra nas drogarias Maxi Popular. E claro, não podia deixar de falar da iPhoneria Belém. Se você está procurando iPhones, produtos Apple de qualidade, procedência e preço justo, procure o Instagram deles, @iPhoneriaBelém. Tudo junto. Tamo Show, junto, galera. vamos Valeu. começar. Iago, primeiramente a gente queria mais uma vez te agradecer pela presença e já querer saber um pouquinho da tua trajetória, tua história para chegar até hoje aqui. Conta um pouquinho pra gente, a gente sabe que é extensa pelo teu currículo aqui, mas dá uma resumida aí pra gente, cara, essa tua história, essa tua trajetória aí de vida. Bom, vou ser muito breve com vocês. Tudo começou nos anos 90. Foda, né? O cara vai contar a história dele. Não, vou ser muito tranquilo, bem rápido. Tudo começou há 30 anos atrás. Mas vamos lá, eu costumo dizer que eu sou mais uma daquelas pessoas que não sabia o que ia fazer da vida. Então, uma curiosidade, essa eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em Direito. E eu sempre costumo dizer que tem mais ex-advogado do que advogado. Quantas pessoas já não abandonaram? E eu, quando tinha lá os meus 18 para 19 anos, quando a gente tem que decidir aquele curso que a gente quer seguir a vida toda, eu não sabia o que eu queria da minha vida. E eu sempre gostei muito de ler. E mal eu sabia, isso a gente vai descobrindo depois, né? Que eu já tinha uns traços de vendedor. Algumas histórias que a minha mãe me contava, tinha uma história que era a seguinte, a minha mãe conta uma história quando eu tinha aproximadamente uns 8 para 9 anos, que eu cheguei em casa cheio de dinheiro. Aí tu imagina lá, o moleque chegando lá, parecia um botijãozinho de gás, era baixinho, gordinho, chegando cheio de dinheiro. Nota de R$1 na época, R$2. Aí ela olhava assim, meu filho, de onde você tirou esse dinheiro? Eu falei, não, a senhora descobrir, a senhora não vai gostar muito do que a senhora vai descobrir. Aí o que acontecia naquela época, isso tem uns anos Quantos atrás, anos? tinha um jogador de futebol muito famoso, que ele tava no auge, que era o Ganso. O Ganso tava no auge, a minha mãe na época trabalhava no Fir Loyola, e ele foi lá, visitou as crianças com câncer. Ela bateu foto com ele e pegou um autógrafo. E foi me entregar o autógrafo. Aí eu levei esse autógrafo pra escola e na época ele tava muito... Não sei se você lembra, naquela época ele tava com uma projeção... Na época do Santos? de ser um jogador talvez com uma carreira mais brilhante que a do Neymar. Se não fossem as lesões. Uhum. E aí eu levei pra escola. Aí as criançadas lá, os amiguinhos... Não, eu quero tocar, quero ver. Eu falei, claro, R$1. R$1. Não, mas e se eu bater foto? Eu falei, claro, R$2. E aí eu começava a vender pra tocar no autógrafo do... Olha a cabeça da criança. Cara, quantos anos você tinha essa... Eu tinha... Cara, eu não lembro, mas assim, eu era bem pequeno. Assim, 10, menos de 10 anos. Não vou lembrar agora, mas eu era bem pequeno. E aí olha como já tava surgindo um pouquinho de um empreendedor, de um vendedor. E na época a mamãe ficava assim... Não sabia se ficava orgulhosa ou ficava preocupada, né? Com a pessoa. E aí voltando, então... Fui pra faculdade de Direito sem muita convicção. Sempre gostei muito de leitura. E aí, sabe quando tu vai fazendo um monte de coisa? Aí estagia, aí tenta aquela parte mais acadêmica, que faz pesquisa, e não vai sentir do coração bater mais forte. É como se você tivesse que acordar e fazer tudo que tem que fazer por obrigação. Uhum. Até que, lendo um livro, que me chamou muita atenção, que é esse livro é livro de cabeceira de todo mundo, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Quem nunca leu, pelo amor de Deus...
Robert Kiyosaki. Né? Robert Kiyosaki. E ele lá conta uma história que é a seguinte, ele conta a história de uma entrevista que ele foi em Hong Kong para falar com uma jornalista bem famosa. E aí ela fala que admira muito ele como escritor e que o sonho dela também é ser escritora, que ela tem alguns rascunhos, mas ela não consegue. E aí ele vira para ela e fala assim, ó, ô fulano, é o seguinte, você tem que fazer um curso de venda. Aí a resposta dela, eu fazer um curso de vendas? Eu que tenho mais de 15 anos de carreira, já fiz pós-graduação, MBA, eu vou me rebaixar a fazer um curso de venda? E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. Outro livro também, que somado a esse começou a moldar o Iago de hoje, foi o livro Sonho Grande, do Jorge Paulo Lema, que lá ele fala da Fundação Estudar. E foi aí que eu comecei a mudar um pouquinho o rumo da minha vida. Então eu participei da Fundação Estudar, que é a ONG do Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo Lema deve ser se não o homem mais rico do Brasil, 2, em que ele ensina as pessoas a venderem, de graça. É voluntariado, então a gente é 100% voluntariado. Isso em meados aproximadamente de 2019, aproximadamente. E aí dentro desse contexto eu começava a estudar sobre vendas, comecei a me destacar naquela rede, então naquela época eu fui o melhor vendedor do Brasil, da fundação. Isso já na adolescência. Isso já na fase adulto jovem, né? Então acho que é coisa de 4 anos atrás, não faz tanto tempo assim não. Então coisa de 4 anos atrás aproximadamente, em 2019, 4 anos atrás. E aí fui lá eleito o melhor vendedor do Brasil e eles que não são besta nem nada, né? Eles pegam as empresas dele, que pega quem se destaca e indica para processos seletivos. Uma das empresas parceiras na época era a Stone, aquela empresa que ficou bem conhecida da maquininha de cartão. Por sinal, eu sou cliente. Olha aí. Na época eu era da Stone, eu falava, só existe 2 tipos de clientes. Os que já são e Stones que ainda vão ser. Agora eles já sabem onde que eu falo isso. E aí fui ser vendedor de porta em porta. E tu imagina, tu chegar em casa pra tua mãe, que é formada em Direito. Minha mãe chegou a ser pró-reitora da UFPA. E você chegar em casa e falar assim, mãe, é o seguinte, não quero mais ser advogado, agora eu vou vender máquina de cartão de porta em porta. Detalhe, na pandemia, durante o lockdown. Então eu era vendedor da Stone durante o primeiro lockdown e a gente era considerado trabalhador essencial. Porque a gente fornecia para médicos, para farmácia, a gente tinha que ver se a máquina estava tudo certo. Uhum. A Stone vendia muito mais do que isso, mas a máquina era o produto principal. Aí você imagina falar isso para uma mãe, que achou jurar que o menino ia ser advogado. E na Stone a gente foi se destacando, também fazendo essa venda ativa, venda de porta em porta. Já tinha esse conceito de que quanto mais a gente abrir essas oportunidades, melhor vai ser. Eu ia ser na época o líder mais novo do Norte aqui, eu acho que eu era com 21 para 22 anos aproximadamente. E aí o mosquitinho do empreendedorismo me mordeu. Então tive essa oportunidade de trazer a Vox e é algo totalmente encantador. Tenho a honra de ter aqui 2 alunos, embora... Se vocês estiverem com vício de linguagem, estiverem gaguejando muito, eu vou fingir que eu não conheço vocês. Vou fingir que eu nunca vi vocês na minha vida. Pressão bateu aqui. Pode deixar que eu vou falar que eu que não tô fazendo o dever de casa. Entendi. Isso é muito bom. Entendi. Agora, Iago, tu falou que tu trabalhou na Stone, né? Uhum. Qual a importância da venda pra ti no momento que tu tava na Stone? Pra tu ter essa mudança assim de chave e falar, porra, é isso que eu quero pra minha vida. Pô, sensacional. Eu digo que nada nesse mundo foi construído que não passe pelas mãos de um vendedor. A gente vende a todo momento. A gente vende quando vende em casa para nossa mulher, para o nosso esposo, para nossa esposa, para seguir por determinado caminho e não pelo outro. A gente vende em todo momento quando a gente está na balada, por exemplo, e precisa conquistar aquela pessoa. Venda está no nosso cotidiano, é a profissão mais antiga do mundo. A questão toda é que há uma mentalidade que as pessoas que trabalham com vendas, na verdade, são pessoas que não têm outra coisa para fazer na vida. Para caçar. É o que sobrou. Tem aquela clássica frase, né? Quando chega, a gente quer colocar, a tia Maria quer colocar o filho dela para trabalhar na tua empresa, e ela fala assim para ti, ô Rodrigo, é o seguinte, precisa arranjar um emprego pro Joãozinho. Pode ser até de vendedor. Quando vem essa frase, já começa a menosprezar. Só que tudo passa pela mão de um vendedor. E eu entendi na Stone essa importância de como que a gente fomenta o empreendedorismo local. Então a gente trabalhava direto na ponta. Eu pude conhecer diversas histórias, desde médico veterinário até gigantes do material de construção, restaurante, bar. E foi um momento muito forte para mim, porque eu tinha que vender, eu tinha que mostrar um caminho diferente para eles durante a pandemia. E a grande sacada que muita gente pensa ainda dessa forma
é que as empresas precisam do vendedor, precisam investir no vendedor, precisam capacitar seus vendedores justamente porque eles vão levar o resultado. Então, muita gente não tem essa sacada, né? Então, que bom que tu conseguiu ter esse feeling aí na hora. E sabe o que é mais louco? Porque ele comentou que, aparentemente, né, dá para perceber que você vem de uma família muito tradicional, que provavelmente eles deviam ter te estimulado a frequentar a faculdade, depois um concurso público e assim por diante. Só que nesse meio tempo, tu disse que já tinha essa virada de chave para o empreendedorismo. Nessa tua fase ali de adolescente, final da fase da primeira infância ali para a fase de adolescência, tinha alguém nesse meio que já te inspirava de alguma forma? Ou isso é teu? Tu não sabe de onde veio e tu só foi seguindo? Cara, não tinha ninguém. Toda a minha família é servidora pública. Meu pai é servidor público, a minha mãe é servidora pública, minhas tias, tios, primos, todos servidores Familiar públicos. não tinha um. A grande verdade, eu falo muito sobre isso, né? Eu digo que a educação ela tem que começar da base. A gente tende a modelar e copiar quem está no nosso cotidiano. E naquela época, eu tinha tudo para ser um advogado, para ser um servidor público, mas foi realmente os livros que mudaram minha vida. Então eu sempre falo, o problema que você está passando agora, eu tenho certeza que tem um livro que soluciona isso. Então eu comecei a ler tanto, que falava muito sobre meritocracia, liderança, comunicação, venda, soft skills. Eu comecei a tornar aquilo parte de mim. E eu lembro muito bem que isso era bem contra-intuitivo para minha época. Então eu tinha uma idade em que as coisas que eu falava, as coisas que eu buscava conhecimento, estavam totalmente desconectado com as pessoas da minha época. Então eu lembro muito bem uma cena que me impactou muito, que era lá naquela época de faculdade, onde a gente tinha que começar a decidir o que a gente ia seguir na carreira jurídica. E aí eu via muita gente falando, eu quero ser procurador. E eu virava e já começava a ter aquele conceito de propósito, a gente fazer alguma coisa que preencha a gente, que a gente atinja a nossa melhor versão e, por consequência, a gente extrai a melhor versão e ajude mais pessoas. Eu já lia muito sobre isso. Aí eu perguntava, mas por que tu queres ser procurador? Pô, olha o salário aí, 30 mil, 40 mil. Eu falei, tá, mas por quê? Olha o salário. Então, a pessoa não sabia o que ela queria, ela achava que era a única solução. E eu encontrei no empreendedorismo, nas vendas, outro caminho, que não era o caminho que todo mundo estava seguindo. Então, eu lembro que eu sentava nessa roda e me sentia deslocado. Porque eu falei, nossa, será que esse é o caminho mesmo? E outra cena que me impacta muito, a gente fala como as coisas, às vezes, as aparências, elas podem não ser o que são de fato. É uma cena, quando eu estava na Estônia, eu trabalhava de porta em porta. Então, eu trabalhava com tênis de academia, uma calça jeans e um uniforme, uma camisa polo, uniforme da empresa. E a gente ficava antigamente aqui perto, né? Era num prédio bem aqui no Marizal, bem pertinho. E tinha uma padaria na esquina que a gente tomava café lá direto. Aí eu lembro que eu encontrei um colega de faculdade, advogado, ali naquela beca. Aquele ternozinho, tudo alinhado, terno italiano. E eu de sapato de academia e camisa polo. Aí eu cheguei pra ele e falei, Iago, você tá trabalhando com venda? Eu falei, tô, cara. Muito feliz. Naquela época eu tava tirando o triplo dele. O triplo. E ele lá com a aparência em dia. E aí eu virei, e aí, cara, como é que estão as coisas? Pô? Como é que tá aí a carreira agora, recém-formado, trabalhando? E, cara, tá difícil pra cacete. Vou te ser muito sincero, cara, eu tô tirando, suando do salário mínimo. Tá difícil pra caramba. E aí tu vê como são as coisas. Às vezes a gente pensa que a gente tem que seguir uma carreira tradicional, que a gente tem que fazer o que o manual manda, só que tudo está levando a gente para caminhar para uma vida na média. A vida medíocre, que eu falo. Pode ser que as pessoas estejam escutando a gente, estejam nesse caminho, e a função, eu imagino que vocês têm nesse podcast, é conscientizar e mostrar para essa pessoa que existem outras opções. Exatamente. Mas se não fossem as vendas, hoje provavelmente eu digo que eu seria um advogado extremamente infeliz, e quando a gente está infeliz, a gente acaba não ajudando e não dando o nosso melhor para os outros. Bacana. Iago, criar esse casco aí, vendendo porta a porta, eu acho que foi importante na tua carreira. Existe alguma história que tu possa passar pra gente aqui, contar? Pô, cara, com certeza, assim, eu digo que o porta a porta, ele molda caráter das pessoas. Tem uma história que me marca muito, e eu digo sempre isso, né? A gente hoje fundou recentemente a imersão de vendas MPV, que é máquina de prospecção e vendas, que é para levar esse conceito de vender com propósito, vender como uma forma de ajudar de fato as pessoas
é a única realidade possível, é o único caminho. E eu lembro que desde aquela época eu já criava essa consciência de que vender é solucionar um problema. Vender é ajudar a outra pessoa. As pessoas, elas sempre compram pelos motivos dela e não pelos teus. E é isso que a gente tenta virar na chave de muitas pessoas. Uma das histórias que mais me marca em relação a vendas, a gente tem várias, mas uma que eu sempre gosto de contar, e a gente fala muito sobre isso em vender com propósito. A gente lançou recente a imersão em PV aqui em Belém, então foram mais de 60 empresários, vendedores, autônomos, médicos, tinha nutricionista lá também. Não queria falar nada não, né? Mas eu sou vendedor, não perco oportunidade aqui. E tinha uma história que era o seguinte, na época da Estônia a gente vendia de porta em porta, então a gente vendia principalmente a solução máquina de cartão para estabelecimentos. Tinha um estabelecimento, não sei nem se eu posso falar, será que fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Eu sou a favor que se fale tudo aqui. Não é baú. Bom, aqui não é baú, né? Tô amarrado com ninguém. É o seguinte, então tinha um estabelecimento que era ali na Domingos Marreiro com 14 de abril. Estabelecimento de esquina, assim, verde, uma verde meio Unimed. Ainda detalhe. Tá todo detalhe, meu irmão. Aqui não tem... Dizem que o potoqueiro, né? Quem é aparência sabe, o potoqueiro ele vai no detalhe. Quem pescou, pescou. E aí era um mercadinho que eu doido pra colocar minha máquina de cartão, o cara não aceitava máquina de cartão. O cara perdia cliente porque ele só queria no cash, no dinheiro. E eu chegava lá, menino novo, doido pra vender. Falava, não, seu fulano, o senhor vai colocar aqui uma padaria aqui nesse seu espaço. Vamos colocar umas carnes aqui. E sabe aquele cara que só quer vender o dele? E tá bom pra ele. Dentro desse contexto, eu oferecendo lá a máquina de cartão, mas eu não aceito, eu não sei quanto eu giro. A gente precisava saber quanto em média o estabelecimento gira para saber qual que é a taxa que a gente vai fornecer. E lá na Stone, você não poderia pegar qualquer tipo de cliente. Tinha um teto mínimo para fazer sentido para a empresa e para fazer sentido para o cliente também. Quando o cliente não aceitava a máquina de cartão e ia colocar a máquina pela primeira vez, a gente fazia um cálculo com base no faturamento dele. Nos primeiros meses, como ele está conscientizando o cliente dele, ele não vai começar faturando a maioria. E aí no cálculo que eu fiz lá bem rápido, não faria sentido para a gente e também, principalmente, não faria sentido para ele contratar, porque ele ia ter um custo muito alto, ia ter que pagar aluguel de máquina pelo faturamento dele. E faria muito mais sentido ele ter uma outra máquina que ele comprasse de uma concorrência. E é exatamente o que a gente fala muito. Você, vendedor, que estiver ouvindo a gente, a primeira mentalidade que você tem que criar é: o vendedor precisa solucionar o problema da outra pessoa. Você não vende para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então você tem que realmente resolver uma dor. E pode ser que tenha um momento onde você resolva mais a dor dele indicando outra pessoa, indicando outro profissional, outra empresa, se for o caso. E era aquele caso. E aí eu falei pra ele, ô, seu fulano, é o seguinte, no momento, pelo que eu tô analisando aqui, não vai fazer sentido pro senhor fechar com a gente, por causa disso, disso e disso. Eu lhe indicaria a concorrente B, onde o senhor vai comprar uma máquina de cartão, vai ter uma taxa equilibrada, bem parecida com a nossa, um pouquinho maior, mas o senhor não vai ter o custo do aluguel. Aquele cara virou pra mim, Paulo, e falou assim: nossa, meu jovem, muito obrigado. Você tá com um atendimento diferente, você até tá me indicando a concorrência. Aí eu virei pra ele e falei assim: pois é, seu João, como eu lhe falei, eu tô aqui pra lhe ajudar. E no momento eu vejo que o senhor vai ser mais ajudado comprando uma máquina. E nossa, muito obrigado. E aí segui minha vida. E como aquela era a minha região, eu vivia por lá. Tinha alguns clientes por lá. Um certo dia eu tava andando, e olha como são as coisas, né? Por isso que eu digo que eu acredito muito na reciprocidade. Se você realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas, seja recíproco, ajude, às vezes sem querer nada em troca. E essa é uma energia muito forte, porque a gente não tem como falar que é amanhã, que é daqui a 2 dias, que é daqui a 6 meses, mas quem faz o bem, logo, logo vai plantar o bem. Eu acredito muito nisso. Aí um certo dia eu tava andando na esquina, aí ele fala assim: fala, remista! Porra, eu falei que era um assunto que eu não queria tocar, né, sobre o meu time do coração, mas saiu. Mas saiu. Ele fala, remista, né? Ele era remista doente. E é o seguinte, lembra aqueles meses atrás que a gente conversou, que eu precisava ter aqui um faturamento mínimo? Já cheguei nesse nível. Pode trazer tua máquina que eu vou fechar contigo. Olha como são as coisas. Quando a gente ajuda e cria a mentalidade de resolver problema, as coisas voltam e a gente consegue realmente impactar a vida daquelas pessoas. Essa é uma das minhas histórias prediletas. Porra, dentre várias, né? Eu tava contando também uma nos bastidores aí pra vocês, que é sobre resiliência. Que, por sinal, sou a favor... Ele conte aqui em on. E é exatamente
por isso que muitas vezes a pessoa não consegue vender, porque acha que vender é jogar tese em cima do cliente, né? Só lucrar, né? Só quer lucrar, na verdade, só quer se beneficiar e aí gera esse tipo de situação que pode até fazer uma venda, mas a recorrência... E a pior besteira que a pessoa pode fazer. Existem várias crenças limitantes. Lá na imersão em PV, a gente passa o primeiro dia só falando de crença limitante em venda. E uma dessas crenças limitantes é: o vendedor, quanto mais ele falar, mais ele vai vender. Mentira. Mentira. As pessoas, elas odeiam que alguém venda para elas, mas elas adoram comprar. Se você faz a pessoa vender para ela mesma, ela tem muito mais a sensação de, nossa, realmente faz sentido o que ele está falando. Agora, quando você começa a empurrar, não, Paulo, porque é assim, assim, assado, meu curso de oratório é o melhor do mundo. Cada vez mais você quebra essa conexão e vende muito menos. E essas crenças limitantes que você mencionou, qual foi foi a grande virada de chave assim, para ti que tu tinhas e aí tu Rodrigo, notou que... a gente vai já falar sobre isso, na verdade o Iago vai já falar sobre isso, mas agora a gente tem um desafio. Desafio? Vamos lançar um desafio. Eita, Vamos fazer um desafio aqui falando sobre isso. Pegando aí essa questão da venda, o Rian vai passar um desafio aqui pra ti, vamos ver se tu Iago, é o seguinte, se garante. como tu bem sabe, esses 2 garotinhos aí são teus alunos lá na Vox, né? Sim. Então, eu ainda não sou. E Gostei do ênfase no ainda. vamos não é. saber se eu fala serei muito da Vox pra agora. ele. Vamos saber se eu serei agora. Assim, como tu bem falaste, vender é a arte de fazer o outro comprar a sua ideia, seu serviço, resumindo o que tu falou, né? Um sonho. Então, eu queria que tu me vendesse agora e eu vou trazer objeções, claro. A Vox, né? A minha matrícula, a minha ida pra Vox. Eu queria que tu me vendesse isso. Pô, Vamos lá. maravilha. Mas eu quero fazer um acordo contigo. Eu quero que tu fale como se fosse o Rian de verdade. Beleza. Não quero criação de... É Rian de verdade. Ó, aqui tá na Beleza. câmera, a galera tá vendo. Rian Vamos de lá. verdade. Vamos lá, A Rian. galera aí que quer aprender a vender, presta atenção. Legal. Rian, pô, beleza. A gente tava conversando agora, você é personal trainer, Isso. correto? Pô, que Correto. bacana. Quanto tempo? Já tem 7 anos. 7 anos, caraca. É. Parabéns, cara. 7 anos não é qualquer período. Uma empresa fecha em média em 3, você é 7 anos. Parabéns por isso. E deixa eu te perguntar, quais são os principais desafios de ser personal trainer hoje? Cara, pra ser bem sincero, o maior desafio hoje em dia é manter os meus clientes. Por incrível que pareça. Manter eles um período assim que eu consiga fidelizá-los. Não é nem tanto a captação. Sim. Mas porque tem uma rotatividade e tudo mais, a questão de mantê-los por mais tempo. Sim, de manter os teus clientes por mais tempo. Isso. Então já teve caso em que, por alguma questão, falta de conexão, que você acabou perdendo o cliente e não conseguindo fidelizar. Sim, depois dele já ter Entendi. fechado, passou um período, saiu. Entendi. E dentro desse contexto, como que dominar a oratória? Você saber criar conexão, persuadir, mas no sentido positivo, os teus futuros clientes e atuais clientes poderia te ajudar? Sendo bem franco, cara, assim, eu sempre bati de frente com alguns alunos, jogava meus argumentos, só que eu batia naquela objeção chamada dinheiro, né? Então, muitos alunos meus não tinham mais dinheiro, acontecia algum problema familiar, muitos adoeciam, e eu era a última prioridade na fila e eles acabavam descartando primeiramente o meu serviço. Então, isso que aconteceu várias vezes. Sim, então, por essa falta de conexão, por essa falta de percepção de valor, como você está me falando dos teus alunos, você acabava perdendo esses alunos. Como é que tu te sentia em relação a isso? Frustrado, né, cara? Frustrante, não, imagina. Situação difícil, Imagino. Passei por muitas vezes isso, o Paulo também já compartilhou disso, mas essa é a sensação, né? Sim, não, Ainda mais quando a gente está no início da carreira. Sim, eu imagino. Realmente essa questão de fidelizar cliente é um desafio de muitas pessoas. E faz mais ou menos quanto tempo que tu vem passando por essa questão de, nossa, às vezes talvez eu poderia criar uma fidelização maior com esse cliente? Não, com o tempo já melhorei essa questão. Hoje em dia meus alunos estão bem fiéis, bem fixos. Eu tenho uma carteira de clientes rotativa e os fixos. Então eu consigo administrar isso bem hoje em dia, mas no início eu tinha muita essa dificuldade. Bacana. Mas hoje, então, se você criasse uma fidelidade maior, e é claro, captasse mais alunos com qualidade, com constância, seria bom para ti. Perfeito. Isso aumentaria teus resultados. Sim, com certeza. Bacana, show de bola.
E hoje, então, só para ver se eu entendi. Então, se você dominasse técnicas de comunicação, de oratória, que te ajudassem diante dessa fidelização do teu cliente, e isso aumentaria teus resultados. Sim? Com certeza. E isso tornaria também a tua vida melhor, porque talvez você poderia trabalhar com mais constância, com mais equilíbrio, correto? Correto. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Então, se, por exemplo, eu te apresentar uma metodologia que vá ao encontro desses teus objetivos e te ensine técnicas para você criar mais ainda essa conexão e falar a linguagem do teu cliente, e que, é claro, o investimento, ele faz sentido, vale a pena o investimento, você está disposto a se tornar o meu aluno de forma imediata? Pensando. Não, pode responder sim ou não. Sim. E não, vou dizer que é, ou talvez eu vou dizer que é para não. Sim, sim. Sim, pô, que bacana. E a gente faz aqui uma pausa. Quem falou que dominar a oratória é importante? Foi ele ou fui eu? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Vocês estão percebendo que em nenhum momento eu falei alguma coisa do meu curso? Eu não falei nada do meu curso. Quem tá falando é ele. Quem tá falando que fidelizar é importante, que ele já se sentiu frustrado, e que se eu apresentasse uma metodologia que valesse a pena o investimento dele, e que fosse ao encontro das técnicas que vão ajudar ele a fidelizar mais o cliente dele, ele estaria disposto a resolver isso de forma imediata. Vocês estão vendo como que ele tá falando? Porque aí vai entrar na parte da crença limitante. Aqui, quem fala mais sempre vai ser a outra pessoa. Porque parece que eu tô vendendo pra ele. Parecia que eu tava vendendo, eu tava batendo papo com ele. Batendo papo, é. Tava fazendo pergunta pra ti. Pode falar, Rian. Parecia que eu tava te vendendo, Não. te empurrando alguma coisa? Parecia que tu queria me ouvir. Curiosidade, parecia que tu estava curioso Exatamente. do porquê ele tava com esses Exatamente. problemas. Por quê? Mais uma vez, as pessoas odeiam que alguém venda pra elas. Mas elas adoram comprar. Ele acabou de me falar que é importante pra ele, que seria melhor pra vida dele, que aumentaria os resultados dele. Então aqui eu perguntei pra ele, não, então se você se deparasse com uma metodologia que fizesse sentido com base no teu dia a dia e que o investimento valesse a pena, não é um investimento se caber no teu orçamento, não é isso. É que o investimento tem que valer a pena. Tem que valer a pena o investimento, com ou sem teu esforço. Porque ninguém faz um investimento pequeno que melhora a vida da água pro vinho. O investimento tem que se esforçar. Você estaria disposto a resolver isso de forma imediata? O que a gente falou? Sim. Pô, que bacana, cara. Então, deixa eu só te explicar um pouquinho como a gente funciona. Aqui na Vox hoje, te apresentando um pouquinho rapidamente, até para você entender quem está por trás do nosso método. Hoje a Vox é a maior escola de oratória da América Latina. É uma metodologia com mais de 80 técnicas de oratória, mais de 45 mil alunos pelo Brasil e pessoas como você, que estão naquela fase de que cada vez mais consegue com esse dia a dia, com essa constância, criar essa carteira de clientes, mas quando for para se comunicar em outra prateleira, vai também cada vez mais ter mais tempo livre e vai conseguir criar essa conexão melhor com o teu cliente. E isso faz sentido, não faz? Faz sim, com certeza. Toda hora você tem que pegar a volta do teu cliente. Porque senão é só você que tá falando, só você que tá falando. Vocês percebem como ele me falou vários sims durante esse caminho? Sim. E o que que eu faço aqui, ó, na Vox? Eu não vou vender agora para ele. Vamos supor que eu tô numa... Eu não vou empurrar, não vou falar, não, cara, tá aqui, ó, o Pix. Não, eu vou levar ele para outro momento onde eu possa conversar com ele de uma maneira mais calma, eu posso ouvi-lo cada vez melhor. Então, só um ponto aí. Pode trazer. Esse seria o teu funil de vendas, no caso. Tu iria pegar a captação dele e levar para um outro momento para fechar lá. Exatamente. E aí, qual que é outra crença limitante? O cara tem que empurrar logo, ele tem que vender logo. Se ele é bom mesmo, ele vende aqui mesmo. Não é nesse contexto. Vai ter situações em que se o cliente ele tá te mostrando, não, cara, eu quero saber tudo agora. Agora eu já ouvi muito isso. Eu tô 100% presente para ti aqui 30 minutos. Aí beleza. Você vende na hora. Mas se a gente tá aqui num ambiente de network, numa rede de contato, numa festa, num evento, o que eu vou trazer? Eu tô fazendo ele vender para ele mesmo. Eu qualifiquei ele. Opa, faz sentido para ele realmente. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte, cara. Lá na Vox a gente não abre não. Isso é verdade, tá? Isso é o nosso processo de venda. Lá na Vox, até para entender e te ouvir com mais calma, e esse método a gente fez com os nossos mais de 800 alunos, a gente não abre mão de uma reunião de anamnese. Nada mais é do que uma conversa de 30, 40 minutos, onde eu vou entender de forma mais profunda a necessidade do Rian, e como a gente é uma escola de oratória, a gente vai ter vários métodos, eu vou entender quais dos nossos vários métodos vai valer mais a pena para aquilo que o Rian está buscando e precisando. Então eu vou marcar esse bate-papo com você, é bem bacana, cara, porque quando a gente recebe um aluno que é indicação, você por ser indicação do Rodrigo e do Paulo, a gente tem uma condição bem bacana nas próximas 48 horas úteis. Então eu vou marcar esse bate-papo com você na segunda ou na terça. Na terça eu teria horário às 11 da manhã ou também no final da tarde, 18. Qual que fica melhor para você? 11 da manhã. Já deixa condicionado. Você percebe que eu não tô com a hipótese aqui, não vou marcar a reunião? Ah, você poderia? Não é isso. Isso se chama neuropersuasão.
Mas eu tô te forçando, se realmente ele não pudesse... Não, cara, mas o que aconteceria? Se ele realmente não pudesse, ele falaria assim, cara, 11 horas, o cérebro humano ele quer poupar energia a todo momento. Então eu dando as opções, o cérebro dele tá poupando energia. Ele vai começar a pensar na rotina dele da terça-feira, o que ele faz às 11, em compromissos próximos, o que ele vai fazer às 18, em compromissos próximos. Vamos supor que você, como personal, tivesse um atendimento às 11 horas e um atendimento às 18 horas. Sim. Só que como o cérebro tá poupando energia, o cérebro não vai pensar na possibilidade. Como ele acabou de responder um monte de coisa, falar que faz sentido, que vale a pena, e eu falando com esse nível de segurança, ele não vai pensar na hipótese de não marcar. Então ele vai, 11 horas tem atendimento, 18. Não, mas 16 horas eu poderia, daria tempo. Ele falou que dura 30, 40 minutos. Não, Iago, eu não conseguiria nas 11 nem 18. Mas tu poderia às 16 horas? Aí eu falo, vendedor, tu te vira. Aí tu vai dar teu jeito. Ou tu vai dar outro, até que vai ter um momento em que um horário vai funcionar. Vai encaixar para vocês. Isso é neuropersuasão. Se eu pergunto, você poderia participar de uma reunião comigo? Eu tenho 50% de chance. O cérebro dele vai pensar, sim ou não? Só que como o cérebro dele quer conforto, eu falo assim, não, cara, minha rotina. Digamos que tu diminui as possibilidades dele dizer um não. Exatamente. E aplica os gatilhos, né? Do imediatismo. Cara. Exato. Você nessa técnica, nessa conversa inicial, tu aplica vários gatilhos mentais. Sim. E essa é a questão. Foram vários que eu falei aqui. Sim. Falei de autoridade, falei de prova social, falei de Você coerência, foi falando, eu fui compromisso, percebendo, eu fui escassez. pescando os Agora, qual que é a gatilhos. questão? A gente fala muito isso tanto na Vox quanto na imersão em PV, nas mentorias de venda que eu dou, nas consultorias de venda que eu prego. É você utilizar gatilho mental de uma forma que seja conectada com a tua comunicação. O gatilho mental ele tem que ser usado a todo momento. Só que sem a pessoa entender exatamente. Você percebe que eu tô falando de uma forma natural. Eu não tô falando assim, é só até ter esse ponto final. Falei, cara, é bem bacana porque a gente tem uma condição bem legal para alunos que são indicação, que vão com a gente 48 horas depois que a gente tem esse primeiro contato. Então eu vou marcar essa reunião contigo na terça-feira, eu teria horário 11 ou às 18. Eu tô usando mais um gatilho mental aí, que se chama ancoragem. Tô dando duas opções, ou é 11 ou é 18. A questão toda é o nível de verdade que você passa. A gente realmente tem essa possibilidade. Se a gente recebe uma indicação, o aluno é atendido em 48 horas, a gente pode dar uma condição diferente para ele, uma condição melhor, para valorizar o tempo dele, para valorizar o nosso tempo e valorizar a indicação. Agora, qual que é o ponto principal? É que você tem que fazer isso com verdade. Tudo que eu falei aqui é verdade. E aí o vendedor ele perde o fio da meada quando ele quer começar a inventar, aumentar as coisas sem confiança, sem segurança. E o cliente sente isso, né? Sente. Claro que ele sente. Em todo momento eu estou comunicando aqui para ele com o que eu falo e com o que eu não falo, meu nível de segurança naquilo que eu estou vendendo, naquilo que eu estou passando. Então a gente vê como a venda está rapidamente no nosso dia a dia. Rian, Não, continua, fala. tu vais às 11 ou às 18? Tô falando sério, 11 horas eu vou No te crédito esperar. ou no débito que tu vai passar? Vamos rolar de 6 entre Antônio e Barreto e Luiz Barreiro. A gente vai conversar posteriormente. Vai, tenho Mas, dúvida assim, disso. Ao teu ver, o que um vendedor precisa para conseguir melhorar os seus resultados quanto preparação, capacitação? Bora lá. Hoje, é bem interessante essa pergunta, excelente pergunta. Hoje, quando alguém pergunta assim, qual que é o principal mérito teu? Qual que é a tua principal qualidade? O que tu te enxerga como o principal ponto? E aí o pessoal pensa que eu vou responder, a minha oratória é muito boa, eu vendo muito bem. Mas tem uma coisa, que é a mesma coisa que diferencia o vendedor, que é a minha capacidade de aprender. Eu falo com muita tranquilidade que eu sou muito bom em aprender. Eu pego o conteúdo que vocês estão falando aqui, amanhã eu vou testar e validar. E é exatamente isso que o vendedor precisa. Ele precisa se tornar um eterno aprendiz. Ele precisa estudar todo santo dia. Tem uma frase bem famosa que fala: me mostre uma pessoa que estudou tanto quanto um médico, que eu vou te mostrar alguém bem de vida. Agora me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te apresento um milionário. A questão toda é que a gente fica 5 anos na universidade para direito. Nutrição é 5 ou 4? Tem algumas faculdades que são 4 4 a 5 anos de nutrição. Educador físico, provavelmente 4 a 5 anos também. O médico fica 6 anos. Aí o cara pensa que ele vai aprender venda em um dia. Aí o cara pensa que é só de ler um livro que ele vai conseguir vender bem. Não tem um dia que eu não estudo sobre venda. E às vezes é o cara que, só porque ele é desinibido, ele acha que pode vender tudo. Ou o cara que só é carismático e acha que consegue vender tudo. Eu vejo muito isso também. Cara, hoje tem um case muito, muito bacana
lá na Vox, uma pessoa que a gente formou, você já conhece, eu sempre cito o nome dele, que eu falo pra ele. Ele diz pra mim que ele chegou pronto lá. Eu falei, teu nariz, chegaste pronto. Que é o Bruno. O Bruno hoje é nosso consultor e vocês já conviveram com ele. Sim, o Bruno era lutador de MMA. O Bruno chegou a ser finalista do Jungle Fight, pra vocês terem uma ideia. Jiu-jiteiro, quem olha a orelhinha dele aqui, coisa linda. Menino lindo, leva pra tua casa, como eu brinco com ele. Ele vai ver E o Bruno, pode ver, ele sabe que eu falo dele. Olha aí, Bruno. Tudo que é canto. O Bruno é uma pessoa totalmente que a probabilidade é muito para que ele não fosse um bom vendedor. E eu ainda coloquei ele para vender oratório, então ele tinha que ser um bom comunicador. O Bruno já melhorou na comunicação dele, mas eu dizia que antes ele não conseguia trocar uma conversa de mais de 1 minuto com uma porta. Ele não conseguia trocar conversa com uma porta. A porta falava mais do que ele. Ele não conseguia, ele ficava com vergonha da porta e ia embora. Ele não conseguia. O Bruno, ele tem problema de dicção, a língua dele é travada, só que ele tem uma capacidade e humildade de aprender, que é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Ele falou, Iago, eu tô disposto a aprender. Eu quero. Então, a pessoa que se coloca nesse nível de humildade e tem uma pessoa disposta a ensinar, não tem como dar errado. Casamento e ele perfeito. trouxe essa disciplina da luta para ele aprender. Hoje o Bruno está como o 3º melhor vendedor da rede Vox2U, uma rede de mais de 350 vendedores. Ele foi o 4º do último trimestre. Nesse trimestre ele está em 3º, em agosto a gente vai estar na convenção. Eu tenho a certeza que ele vai estar lá no pódio. O homem vai Tanto chegar ele lá. quanto ele vai, eu tenho certeza. Não tenho dúvida disso. Ele não tem perfil de venda, ele não é uma pessoa comunicadora, não é uma pessoa desenrolada, mas ele entendeu que vendas é uma mistura de paixão com técnica, com ciência. Ele entendeu o que precisava fazer. Ele entendeu como é que o jogo funciona. E venda só tem um segredo. Vocês sabem qual é o segredo? Qual é? Valendo 50% de desconto na Vox2U. Venda só tem um segredo? Só tem um segredo. Pode ser pra ti, olha aí. Vamos lá. Só um segredo. Temos quantos segundos aí pra pensar? Rola uma dica? Não, só tem Só um tem segredo. Ouvir mais do que fala. Isso é importante, mas não é o único segredo. Tem um segredo que é somente... Vai, Ivan. O Ivan pode também. Vai, Ivan. Alô, Quiser produção? falar daí, produção pode falar. Só um segredo. Digamos que é passar, não sei. Desiste. Não faço ideia. Dou-lhe Perdi uma, a bolsa de O Lenda, duas. o Lenda sabe. dou-lhe 3. Tadadadã. Qual é o Só tem um segredo, segredo. Iago? Se chama produtividade probabilística. Probabilidade. Porque quanto mais pessoas eu me relaciono, quanto mais pessoas eu falo, maior a chance de eu agendar uma reunião com essa pessoa. Quanto mais reuniões eu agendei, maior a probabilidade das pessoas realmente irem até a minha empresa ou marcar essa reunião online comigo ou ir até a pessoa. Quanto mais reuniões eu realizo, maior a probabilidade de eu fazer uma proposta. Quanto mais propostas eu fiz, maior a probabilidade de eu ter um fechamento, de eu ter uma venda. Quanto mais vendas eu tenho mais clientes. E aí maior a probabilidade desse cliente me indicar. Eu Seria- tenho uma Esse é o pergunta conceito de em funil cima de vendas. disso. Seria o famoso network, no caso? Networking. E como Mas criar? da mesma forma é do nutricionista. Como criar esse networking? Que tipo de dica tu pode dar pra gente pra criar mais conexão com mais pessoas? O que tu acha que a galera que tá nos ouvindo pode fazer pra melhorar essa questão do networking, relacionamento, conexão Legal. com outras pessoas? O ambiente faz muita diferença, o ambiente que a pessoa está inserida, né? Ah, sem dúvida, cara. Eu sempre falo que a pessoa ela pode ser boa como for, ela pode ser a pessoa mais bem intencionada que existe, com o melhor conteúdo que existe. Se ela estiver num ambiente de pessoa ruim, ela vai ser ruim também. Sim. Não tem jeito. E tinha um filósofo que falava muito sobre isso, acho que era Locke, que ele falava: a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo. Ou seja, se você está num ambiente que as pessoas só comem besteira, só tomam cerveja direto, se alimentam mal, o que você vai fazer? Provavelmente você vai se alimentar mal e vai ter vícios negativos. Pegando aqui pro gancho de vocês. Pode falar. É aquela história que é muito famoso, que eu sempre ouço falar, que nós somos a somatória das Amém. 5 pessoas que nós mais convivemos. Sim, Isso amém. é real? Sim, a média. A média é isso, exatamente. Eu acredito muito nisso. Porque, querendo ou não, a rede de contato que você desenvolve vai ou te impulsionar ou vai te jogar para baixo. Pode ser que uma pessoa seja média, mas se ela estiver no meio de várias pessoas excepcionais,
Não tem jeito, ela vai no mesmo bando. Então a pessoa que sai desse ciclo é uma pessoa fora da curva. Então podemos dizer que você é uma pessoa fora da curva, já que Eu recebo tudo que você tá a falando sua- aqui pra mim. já que lá na sua infância, na sua vida, todos eram de um caminho, Exatamente. você foi e pegou outro caminho Exatamente. totalmente diferente. Exatamente, e respondendo o que o As dicas, Paulo falou, dentro desse contexto, o primeiro passo é você entender que você tratar bem as outras pessoas, você ser recíproco, não tem que ser só quando você quer alguma coisa. Tem que ser um estilo de vida. Tem uma história que eu sempre conto que é a seguinte. Eu, de uns tempos pra cá, gosto muito de correr. E agora eu só vou pedir pra que tu E naquela coloque a época- cadeira um pouquinho mais pra frente, pra que ela tá Um rachando. esquinho de ali, cabeça. tá? Naquela Não, época... Ele vai me dar advertência aqui também? Dá bronca? Vai chegar É só porque uma tá multa. saindo o sonzinho Como ali da convidado, ele borracha. vai fazer isso comigo? Vai chegar só uma Me dá multa bronca? pra ti. É o nosso produtor aí que tá mandando. Oi, Ivan, pensei que Tô a no gente ponto tinha aqui, tô no ponto. um aqui. rapó Obrigado aqui aí, envolvido. produtor. E aí teve uma época que eu corria muito na Praça Batista Campos. De lá, como vocês sabem, lá é cheio de água de coco. E desde aquela época eu já entendia que networking é você tratar bem as pessoas e se conectar em todo momento, qualquer contexto. Você vendo o potencial na pessoa ou não. E aí na época que eu corria cedo, 6 da manhã. Tinha só uma água de coco aberta. Eu não vou lembrar qual o nome agora. Mas vamos supor que era o Seu João. Só a água do Seu João estava aberta. E eu estacionava meu carro e ia correr. E eu sempre conversava com ele, e aí, Seu João, como é que o senhor tá? Porque era todo santo dia que eu passava por lá. Então eu tava correndo e ele tava abrindo lá. Então geralmente quando eu parava de correr, ele tava já servindo água de coco. E aí teve um belo dia que eu sempre cumprimentava ele, dava bom dia, chamava pelo nome. E aí a gente já começa a dar alguns insights aqui pra quem quer criar essa conexão. Aí teve um certo dia, quem já foi lá na Praça Batista Campos, temos uns meliantes que tem asas, são os pombos, né? Que eles adoram fazer os seus dejetos nos carros dos outros. E são bons de mira, hein? E são bons de mira. Isso quando é na cabeça do ser humano, né? E aí tinha um pombo, vários pombos, ou melhor, em que eles cagaram literalmente todo o meu carro, o teto do meu carro. E aí eu já tinha visto isso. Eu falei, pô, fazer o quê, né? Vou ter que levar pra lavar depois, agora não posso resolver nada. E eu tô dando a volta, quando eu tô de volta, já pra ir embora, eu tô vendo lá o Seu João limpando meu carro. Fala, seu Iago, não sei o que, pô, os pombos aqui cagaram o seu carro, não sei o que, mas eu dei uma limpada aqui pro senhor. Jogo rápido. Por quê? Por que isso acontece? Porque a gente não tem um relacionamento. Então ele me gerou, eu agreguei valor pra ele, eu dava bom dia pra ele, chamava ele pelo nome, comprava água de coco dele também. Então, quando a gente agrega valor pra pessoa, em primeiro lugar, ela se sente na vontade de retribuir aquilo pra gente. Então, o primeiro passo para quem quer criar rede de contato é cria a mentalidade que primeiro se trata da outra pessoa e não de você. Primeiro você tem que agregar valor pro outro e depois pode ser, talvez, que ele te agregue valor de volta. Então você quer criar rede de contato, algo que a gente sempre faz muito, né? A gente tem essa cultura, eu, o Gustavo, que é meu sócio, que é, poxa, eu tô querendo chegar numa pessoa, tô querendo me conectar com aquela pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer negócio com ela. Eu vou primeiro comprar dela. E a gente tem um posicionamento muito bacana, o Gustavo hoje como diretor lá no Conselho de Jovens Empresários, no Conjove. E quando a gente entrou, coisa de 3 anos atrás, a gente era desconhecido, e a gente fazia isso. Pô, tô precisando de uma lavanderia aqui para lavar os uniformes da minha empresa. Deixa eu ver se tem alguém daqui para eu verificar se eu gosto do serviço dele. Poxa, eu tô precisando aqui de um arquiteto, deixa eu ver se tem alguém daqui. Poxa, tô precisando de um contador, deixa eu ver se tem alguém daqui. Porque tem um momento que tu ajuda tanto a pessoa, tu ajuda tanto, que ela vira pra gente e fala assim, mas e tu, Ian? Faz o quê? Aí o Rian fala o quê? Aí é hora do Rian dar o show dele. Eu falei, por um acaso, eu ajudo pessoas a terem uma rotina saudável de musculação, a terem uma performance melhor na vida delas. Pessoas como você. E aí, como eu tô com esse sentimento tão grande de retribuir, aumenta muito mais a chance de quando eu precisar de um personal, ou eu vou lá com o Rian, ou eu vou indicar o Rian. Só que tudo se trata de primeiro eu ajudar a outra pessoa. E isso ainda soma com outro ponto, você tá em ambientes em que o teu potencial cliente está? Você tá frequentando ambiente em que o teu potencial cliente está? É a primeira reflexão que a gente deixa. Por quê? Se você está frequentando ambientes onde provavelmente o teu potencial cliente não está, aí já tem um primeiro problema. Porque se você está criando rede de contato num beach tênis, numa academia, num futebol, onde os teus potenciais clientes estão, quando eles pensarem em alguém, quem vai ser a primeira pessoa que eles vão querer? Eles vão querer o Rian, que joga bola comigo, ou ele vai querer jogar no Google e pesquisar lá alguém que pode ser que atenda ele bem?
ele vai querer o cara que tá com ele direto. Então você criar essa mentalidade. Tem até uma passagem do Alfredo Soares, eu gosto muito de acompanhar aí, lá do G4, que ele tava prestando consultoria para uma concessionária de carros. E aí o melhor vendedor deles tava performando. E fazia na época, era uma concessionária, se eu não me engano, é BMW, Porsche, um carro de luxo assim. E aí o dono da empresa viu que o funcionário tava fazendo uma academia de bairro. E aí o Alfredo Soares virou pra ele assim e falou, cara, você vende carro de luxo hoje? Sim, beleza. Na academia que o teu vendedor está, tem potenciais clientes ou não? Não, acho que não, porque ele tá numa academia de bairro. O cara inscreve automaticamente, logo, esse cara numa academia de luxo. Uma Baritec aí da vida. Porque é lá que ele vai criar rede de contato, vai ter potenciais clientes. Então o jogo do network começa assim. Fez sentido? Muito interessante pra caramba isso. A gente percebe isso até no nosso meio, né? Que eu comentei muito com o Paulo quando a gente foi lá pra Vox, que além da gente aprender oratória, comunicação, mas nós faríamos um network muito importante. Tanto é que hoje esse podcast só está acontecendo por conta de um network que nós fizemos com o Ivan, que é o nosso produtor. Olha, uma salva de palmas pro Ivan. Tem que respeitar. Então, isso que tu tava falando, enquanto tu estavas falando, na minha cabeça vinha essas histórias de que realmente a gente só tá aqui por conta que a gente eu vou te apertar. Posso te apertar? Claro. Posso te apertar aqui ao vivo? Claro. Estou aqui preparado porque eu já estou no módulo 3 da Vox. Comecei o projetinho aqui para emagrecer. Sou testemunha disso. E eu nem era professor dele ainda. E eu virei para ele no corredor da Vox e falei assim, Rodrigo, tu é nutricionista, não é? Eu já sabia, já tinha me falado. Pô, cara, me chama no WhatsApp, tô precisando de nutricionista. É só falar comigo. Ele não falou comigo. Pergunta ele não falou são tantas comigo. histórias. Se a gente contar... E aí o que aconteceu? Eu fui em outro nutricionista. Olha, perdeu o Olha aí. cliente, Não cara. falou comigo. Porque eu falei, cara, a gente gosta muito... Eu falei pra ele, tu sabe disso, que é verdade? Sim, Eu falei sim. no corredor, na escada. Eu falei, não, a gente gosta muito de valorizar quem tá aqui dentro Quem da tá casa. aqui com a gente, É exatamente. só tu me chamar que eu vou... Ó, o cara do Ivan tá ali, ó. Não, vou fazer um meia-culpa aqui. Eu Não vou me, fazer não me chamou. Olha, não vem dar desculpa. Não. eu vou fazer um Não, meia-culpa é muito- aqui. é muito bom Não, dar eu É. vou assumir que, de fato, eu Tu é tenho um assim. problema sério com a venda. Tu estavas Conheço falando... uma pessoa que pode te ajudar de uma maneira. Você falou dessa situação aí de que a pessoa gosta de comprar e não gosta que vendam para ela. Então, quando uma pessoa chega comigo e fala, eu gostaria dos teus serviços, eu vou fazer aquele meio de campo, tipo, funciona assim, 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 assado. Nada muito além disso, eu não tento provocar para que a pessoa, feche comigo, né? Aquela tal da persuasão. E logicamente, por conta disso, né, dessas atitudes, eu já perdi vários prospectos aí, potenciais clientes. Um deles, você. Vocês acham que ele merece uma segunda chance? Acho que vocês sim. acham? A humildade, Vocês acham? a humildade dele ganhou. O Ivan tá fazendo uma cara. O Ivan tá no bastidores aqui, ele tá fazendo uma cara. Aproveita O que que, vocês tu acham? já está aqui O que no vocês ambiente. acham? Rodrigo, Com certeza, Então é o com certeza. seguinte, até o final, se ele me convencer, eu vou sair daqui com a minha consulta agendada. Aí, A gente vai fazer o E- seguinte, e ó, a gente vai e é o fazer o seguinte, mesmo desafio, E é o só que o seguinte, contrário. Eu que vou tentar mas te é o vender. seguinte, eu quero, se o Nutri tiver agenda, né? Porque eu já vi que a agenda do Nutri, puxada. eu quero, não é negócio de, só em agosto, não tem esse negócio, é semana que vem, meu amigo. Arruma uma vaga pra se mim. tiver, é semana que vem que eu quero. Bora? E tanto Espero é que que... meu atual nutricionista não esteja me vendo aqui. Mas não tem dessa não. Inclusive, um abraço. Perdeu. Não tem dessa. Quem manda não tá, ó, quem não dá assistência, concorrência, tá vendo? É verdade. Inclusive, hoje eu estou na Vox2U com a intenção de aprender a vender. E eu sei que vai chegar esse módulo e nós estamos preparados para chegar lá. bem. É ou não é, Paulo? Diga aí. Falando nesse assunto, tem uma frase que eu já escutei, que eu li, eu não lembro, não recordo agora, que diz que a venda começa na primeira objeção. Tu acredita muito nisso? Eu, para quem não sabe, eu tenho uma loja de iPhones, ela é virtual, e a gente conversa muito com os clientes através do WhatsApp, que é mais difícil, porque a gente não tem um tom de voz, não tem uma entonação Sim. na hora de mandar mensagem, tudo. E
Os primeiros clientes foram muito assim. A gente pegava um não e falava, ok, beleza, ok. Mas depois a gente estudando, eu e a minha esposa, que é minha sócia, a gente começou a estudar vendas e tudo, e a gente entendeu que a venda começava na nossa primeira objeção do nosso cliente, a gente ia atender. Entender, primeiramente, o porquê que ele estava falando não, ver a dor que ele tinha para a gente poder atacar ali naquele ponto. Então, eu acho que tu tem que saber qual é a dor do nosso convidado hoje para tu conseguir vender. Daqui pro final ele vai virar meu paciente. Como é que a gente fala aquela frase? Onde tem faísca, tem fogo. Quando surge a objeção, isso significa que a pessoa tem interesse. Sim. Só que você tem que entender realmente o que tá faltando, o que tá impedindo. E aí, onde que os vendedores... Eu tô colocando vendedor empresário, porque eu falo aqui de médico, teve lá no MPV dentista, médico, então várias pessoas que estão precisando, estão criando essa noção, que não é ensinada na faculdade de venda, também se trata de processo de técnica. E eu falo muito sobre isso, que é o seguinte, eu faço uma analogia que é da seguinte forma. Vamos supor que você é um médico, e eu chego lá pro doutor Paulo, que é ortopedista, eu chego lá com ele e falo, doutor, eu tô com dor no meu joelho. E aí o doutor Paulo fala, não, tá aqui, ó, Dorflex. Só que, na verdade, eu rompi o ligamento do meu joelho. Eu preciso de um remédio? Não, eu preciso de uma cirurgia. Só que se ele não perguntar pra mim, se ele não me examinar, ele não vai saber. Ele não vai saber realmente o que eu tenho. E na objeção, quando se trata de uma venda, da mesma forma. O cliente fala, tá caro. E aí, o que o vendedor erra? Não, mas você... Quando ele começa a justificar, não, mas que você tem que entender que o fornecedor mudou o preço, é a pandemia, é o governo atual. Ele tá errando. E é simplesmente o que ele tem que fazer. Ele tem que devolver. E falar assim, entendi. Caro em relação ao quê? Você tem que entender o que é caro para a pessoa. Porque pode ser que ela esteja comparando mamão com banana. Coisas diferentes. E aí você entender a real objeção, entender qual que é o real ponto e verificar se você tem uma solução. Porque você tendo essa solução, você vai lá e vai contornar e vai resolver. Faz sentido? Com certeza. Pegando esse gancho aí, eu sempre fico naquela dúvida de até quanto o vendedor pode ir para que ele não seja aquela pessoa inconveniente. O tal chato. Sim. Porque assim, você tá passando aí técnicas de venda e tal, de matar as objeções, mas chega um momento ali que a pessoa bateu na porta e a partir dali ela não sai. Tu tem isso aí já meio natural seu? Tu foi aprendendo isso com o tempo ou tem alguma, sei lá, uma técnica especial para isso, para a pessoa entender? O Jeffrey Giltomer, que é o autor do livro A Bíblia de Vendas, ele fala que a probabilidade de uma venda ser feita, ela aumenta em 50% depois da 7ª visita. Quando ele fala visita, se estendendo a todas as áreas, é contato. Porque o nível de conexão ele é tão grande que o cara já pensa 2 vezes em começar o primeiro contato com outra pessoa e prefere continuar contigo. Isso se chama processo de acompanhamento ou processo de follow-up. É o nome que a gente dá técnico para isso. Que é a questão de você ser... O vendedor ele não erra, sempre falo, ele não erra quando ele leva um não. Ele erra quando ele não estabelece um prazo para um novo contato com a outra pessoa. Quando o cara fala, vou ver e te aviso. E aí você deixa no ar. Perdeu. Não, cara, mas aqui como a gente tem essa prioridade, até para não ficar insistente contigo, posso combinar para falar contigo aqui na terça-feira, 11 horas da manhã, tal dia em tal lugar? Não, beleza. Aí você vai lá e fala. Eu sempre tento falar pelo menos 5 vezes com o meu possível cliente. Na quinta abordagem, a gente ensina isso lá na nossa imersão MPV, a gente sempre fala o intervalo que você tem que ter de um contato, você tem que ser razoável nesse sentido, mas você tem que entrar em contato porque você combinou com o cara. E no 5º contato, eu sempre gosto de deixar uma mensagem que é dizendo assim, ó, ô Rodrigo, tentei o contato contigo no dia tal, conforme a gente combinou, no dia tal, em outro horário, no dia tal, em outro horário, no dia tal, e tô aqui como eu sou uma pessoa que acredita muito que o nosso produto vai fazer diferença na tua vida, eu tô aqui tentando o contato pela última vez. Caso você só visualize essa resposta e não responda, entenderei como não e vou manter aqui o respeito e vou passar essa oportunidade para outra pessoa. Faz sentido? Aí você pergunta pro cara. Ele não respondeu, aí todo vendedor tem que ter o que a gente chama de amor ao próximo. Não quer? Próximo. Tem quem queira. Tem quem queira. Mas você erra se você não fizer o teu trabalho bem feito. Pelo menos 5 contatos. Agora, razoabilidade.
ser inconveniente, é diferente de persistente. Você não vai ligar 3 vezes seguidas no mesmo horário pro cara. Você não vai ligar pro cara 2 da manhã, 1 da manhã, 6. Você tem que ter razoabilidade de equilíbrio. Por isso eu sempre gosto de deixar 24 horas em cada contato para voltar, falar em turno diferente, tentar canais diferentes. A gente tem todo um método para você fazer isso. E é bem bacana, porque às vezes... Porque realmente, é claro, tem o cara que ele realmente está com um tempo muito corrido. É exceção. Às vezes o cara que tá te dando migué assim é porque ele não entendeu o que é prioridade. Simples, mas ele não vai nem sempre te falar isso. Mas tem um cara que realmente ele tá com um tempo muito corrido. E aí você vai lá na quinta vez, eu tive várias vendas que a gente já fez assim. Na quinta vez fala, cara, me desculpa, eu tava viajando, ou eu tava resolvendo tal coisa. Cara, vamos lá, como é que eu faço para pagar? Teve vários casos assim. Mas olha se eu não dou essa aguçada nele. Será que ele viria atrás de mim? Tá vendo? Ah, então tá explicado, né? Iago, a gente queria que tu falasse agora um pouquinho sobre teus projetos. Nosso tempo tá encerrando. Então, explica um pouquinho como funciona a Vox. Para quem quer, assim como eu, vou 11 horas. Terça-feira. Tá marcado, Terça-feira, 11 horas. Então, assim como outras pessoas também podem querer saber da Vox, então fala um pouquinho aí para elas, as tuas redes sociais. Pô, que legal, que legal. Bom, hoje a Vox, falando um pouquinho primeiro sobre a Vox, hoje a Vox é a maior escola de oratória da América Latina. Então foi um método que a gente trouxe de São Paulo. Hoje nós já somos mais de 800 alunos aqui em Belém, pelo Pará todo. A gente já prestou serviço para grandes empresas, Juronense, Hidro, Claro, XP Investimentos. Grandes autônomos, empresários estão lá com a gente hoje para, além de aprender, sentar na cadeira do aluno, também se colocar nesse nível de humildade para criar rede de contato. Lá na Vox a gente tem vários métodos, você pode achar a gente lá no vox2u.belém.umarizal, em que a gente faz uma reunião realmente de anamnese, que é para entender a necessidade desse futuro aluno, fazer uma avaliação da comunicação dele e verificar, diagnosticar quais dos nossos vários métodos vai ser aquele que vai valer mais a pena e vai fazer mais sentido para aquele aluno, e a gente vai lá explicar como que funciona. Eu já aviso de antemão, eu sempre gosto de ser muito transparente. Se você pedir informação no WhatsApp, só no Instagram, eu vou te encaminhar para o canal vivo. Eu vou te encaminhar para uma ligação ou para uma reunião. Já te aviso de antemão, porque a gente é de oratório, então a gente quer esse contato humano, a gente não abre mão disso. Então se você quiser só informação pelo WhatsApp, você vai ter pouquíssimas informações. Já me adianto de antemão. Porque se você não tem tempo para fazer uma reunião de 30 minutos, como é que você vai fazer um curso? Aí eu já dou essa cutucada, sempre essa desabafada. Então quem precisar lá para quem fizer sentido a Vox, você pode ir lá no nosso Instagram, pode visitar a gente fica ali na Dom Romualdo de Seixas, entre Antônio Barreto e Domingos Marreiro, bem na frente do edifício Evolution. E quanto ao nosso projeto, a gente entendendo também que a oratória te ajuda a se comunicar em alta performance, te ajuda a vender, mas te ajuda em outras várias coisas, liderança, falar com esposa, esposo, filhos, ajuda na educação também. A gente percebeu que, paralelamente, para você se tornar um vendedor de alta performance, você precisa entender de processo e princípios de venda. Então, hoje, a gente tem também uma empresa, a empresa O Iago Bahia. Então, quem quiser me achar no Instagram é @o Iago Bahia, Iago com Y, sem H, e Bahia, sem H também, B-A-I-A. Onde eu, além de ser palestrante de vendas, consultor de vendas, a gente fundou também a Imersão em PV, que é a maior imersão de vendas do Norte, onde nós vamos estar em breve divulgando a próxima turma, viu? Até falando para vocês aqui desse podcast. Não brinco de serviço, não. Então, na primeira, o Ivan pagou e não foi. É bonito, né, Ivan? Como parabéns. Parabéns, né, Ivan? Tá pago, então vou pegar. Não foi. Rico é pegar essa vaga né? aí, então. É uma imersão que a gente teve mais de 60 empresários, autônomos, vendedores, aprendendo, criando rede de contato sensacional. Um dos cases que a gente teve nessa nossa primeira turma foi uma pessoa que vendeu energia solar, projeto de energia solar, conhecendo uma pessoa lá do nosso curso, lá do nosso treinamento. A gente vai estar divulgando em breve, muito provavelmente, Aí eu vou aqui deixar gravado, né, para depois, se for em outro mês, eu me quebro, né, mas eu não tô nem aí. Muito provavelmente em outubro, a segunda edição da Imersão MPV. Então, em breve, mais informações por aí. E o online, né, que você falou que ia... E vem aí também um projeto nacional. Segunda-feira eu vou gravar. Segunda-feira eu tô gravando. Aí provavelmente, acredito que em agosto deve estar saindo, que é o MPV Online. Então é um curso gravado, principalmente para aquelas pessoas que estão lá no início, querem aprender venda no seu tempo, estilo Netflix, assistindo com aulas rápidas, aulas diretas e objetivas, para aprender o verdadeiro manual
de vendas. Então, em breve também mais informações do MPV Online. No mais, você quer contratar palestrante de venda, consultoria de venda, se fizer sentido para você, também pode falar comigo. Inclusive, a gente vai estar agora no dia 12 de julho, agora nessa quarta-feira, treinando todos os lojistas e vendedores lá do Boulevard Shop, junto lá com o Thiago. Show. Então vai estar lá cheio de vendedor, então não tem negocinho de só dar uma voltinha com os vendedores que eu vou treinar não, viu? Ah, eu vou só dar uma voltinha, agora eles vão te puxar no cango. Aí vai, não tem nada de voltinha aqui, leva logo isso aqui. Na volta eu compro. Na volta eu compro. E paga no Pix. Então podem me encontrar, @o Iago Bahia. Então, Iago, a gente gostaria show. de te agradecer, tá? Te presentear aqui. Tem presente, hein? Tem que respeitar. Se Pode eu abrir chegar aqui na agora? hora e tu não tiver com essa caneca aí tomando teu café. Olha que eu vou dar. Porra, eu sou todo bruto, cara. Eu vou abrir aqui. Não! Já foi, o Paulo já se... aqui, ó. Ah, pode crer, Paulo. Uma lembrancinha aí. Ele foi lá na e caixa fez, também, Nossos velho? convidados. Destruiu o enfeite da Peraí, embalagem. peraí. Caguei tudo aqui, né, velho? Agora! Eu ia perguntar. O nosso fornecedor vai ficar Tu acha que eu não chateado. pego? Olha aí, tem que respeitar. Peraí, deixa eu fazer aqui o mexendo direito, né? Pelo amor de Deus. Eu ia perguntar, eu falei, isso aqui é minha? Eu ia perguntar, eu posso levar? Não, tá aí a sua. Aí. Ô, valeu. Galera, esse foi o Iago Bahia, a fera. Obrigado, viu, Iago? Mais uma vez. Valeu, Iago. Tamo junto. Contem comigo. Estamos aí. Então, mais. galera, para você que quer seguir a gente nas redes sociais, acesse lá. Instagram, @Manga com Sal Podcast, tudo junto, tá? Nosso YouTube também, YouTube/Manga com Sal Podcast. Dá essa conferida lá no nosso vídeo de hoje, que tá sensacional. Curta, compartilhe, espalhe nosso conteúdo pra gente trazer cada vez mais o melhor que a gente tem aqui no nosso Pará. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Fez sentido pra vocês? Valeu.